Quem é que repreende o ministro do Supremo? Quem é que diz que o ministro do Supremo errou? Porque eles erram. Erram. E erram muito. E erram muito. Então é preciso um controle da população. E esse controle da população em cima do Supremo Tribunal Federal só pode ocorrer e acontecer se nós, representantes do povo, senador Coronel, fizermos o que temos que fazer, que é a nossa parte. Portanto, ao fixar em 8 anos o mandato do ministro do Supremo, ao dizer que o presidente da República tem 30 dias quando vagar para mandar o nome para cá, e que nós estamos 120 dias para fazer, estamos dando celeridade e evitando conchavos, acordos e negociações. Passo a palavra ao nobre senador Plínio Valério, que já tive a oportunidade de ouvi-lo diversas vezes na tribuna e, inclusive, fazia parte. Isso. Aqui na presidência, eu vou ter a alegria de ouvi-lo. O Brasil saiba, poucos dias de Senado, eu já posso me considerar seu amigo. Antes era admirador, hoje tenho um prazer imenso de ser seu colega e logo, logo seremos amigos. Senhoras senadores, senhores senadores, presidente, aproveitando o assunto, e agorinha mesmo, o senador Paim e o senador Ângelo Coronel tocavam esse assunto ontem do Supremo Tribunal Federal, que decidiu transferir parte das apurações da Lava Jato, dos inquéritos, para o Tribunal Regional Eleitorais. E há dúvidas quanto a isso. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque o meu assunto diz respeito ao Supremo, mas num outro ângulo. Eu tenho também minhas apreensões de que, não pela conduta ilibada dos membros dos tribunais, mas pela estrutura que os tribunais oferecem. Quero aproveitar o momento que o Brasil está clamando, pedindo o senador Irajá, e falar da PEC que eu já tinha preparado e esperava o momento certo de recolher assinaturas. Altera o artigo 101 da Constituição Federal para dispor sobre o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e fixar os respectivos mandatos em 8 anos. Eu creio, e esta é a grande oportunidade que nós temos de sinalizar, de decidir aqui o que o Brasil quer, o que o Brasil precisa. Mas a gente tem que ouvir o clamor da população. E ao fixar o mandato dos ministros do Supremo em 8 anos não renovável, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que o ministro não pode sentar numa cadeira e ficar livre, que eu digo, de cobranças até os 75 anos. É muito tempo. É muito tempo. Quem entra com 40 anos vai até 75. A fixação desse mandato, eu quero colocar em 2 aspectos. Primeiro, mostrar que ninguém na vida, ninguém no mundo é onipotente, onipresente, que não tem satisfação a dar. Não chego ao cúmulo de falar de responsabilidades, mas eu chego de falar de comodismo e de segurança. O que proponho nessa PEC nos dará uma segurança jurídica, porque a gente quer na PEC também, dando tempo para que o governo federal, o presidente da República, terá 30 dias para nomear o ministro, não deixar vago. E nós do Senado teremos um prazo sob pena de trancar a pauta. A gente precisa dar uma resposta a este povo, a esta população que clama e que cobra de nós. Ao cobrar de nós, está dizendo o que quer fazer. O Brasil vive numa democracia representativa. Ao nos eleger, eles nos dão a carta e a procuração para agir em nome dele, povo. E o povo nos procura e diz que é preciso dar algum marco, dar algum freio ao Supremo Tribunal Federal. Como nós não podemos intervir, não podemos sobrepor e atropelar poder, nós podemos pelo menos estabelecer regras. Nós, legisladores, podemos fazer isso. Me permita, presidente, ler parte dessa PEC, o que eu considero importante, só os tópicos que eu considero importantes. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos, menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso não é meu. Meu é, para mandato de 8 anos, vedada a recondução. Eu vou lá para o parágrafo 3º. A indicação dos ministros ao Senado Federal será feita pelo presidente da República no prazo de 1 mês do surgimento da vaga. Nada de demorar 1 ano, 6 meses e 2 anos. O presidente terá o prazo de 1 mês.
Decorrido o prazo estabelecido do parágrafo 2º, sem a respectiva indicação, a escolha caberá à maioria absoluta do Senado Federal. O Senado Federal disporá do prazo de 120 dias para aprovação, contados da indicação pelo Presidente da República, no caso do segundo parágrafo, ou decurso do prazo estabelecido. Ou seja, dar-se celeridade a essa escolha. Uma vaga no ministro do Supremo, no Supremo Tribunal Federal. O presidente não tem que pensar 1 ano, 2 anos. Terá 1 mês de prazo para indicar, que cabe a ele. Nós não estamos mudando as regras da escolha. E ao vir para cá, cabe a nós 120 dias. E ele não fazendo a indicação em 1 mês, caberá ao Senado fazer. Presidente Paim, deixa eu justificar aqui porquê dessa PEC. Já estava comigo, eu esperava um momento, porque, senador Irajá, nós que chegamos não podemos deixar que a ansiedade nos mova, que a gente acabe fazendo coisa que não devia, apresentando projetos que não tem nexo nenhum. Eu esperava este momento, que a população estivesse pedindo isso. E a população está pedindo que se faça alguma coisa em relação ao Supremo, como eu disse no discurso do senador Humberto, pelo menos para sinalizar, para tocar no ombro do ministro. Ei, você é humano. Ministro, você é humano, você está aqui numa escolha, isso aqui, mesmo que seja vitalício, mesmo que seja até 75 anos, o senhor tem satisfações a dar. Tem que ouvir o clamor da rua. Nem sempre o clamor da rua está correto, mas há que se ouvir o clamor da rua, Irajá. Há que se ouvir, discutir, ouvir e falar. Então, deixe-me justificar. A proposta de emenda à Constituição que agora apresentamos pretende conferir celeridade, como eu disse, ao processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer prazos máximos para a indicação pelo Presidente da República, a apreciação pelo Senado Federal e a respectiva nomeação por aquela autoridade. É o que nós estamos objetivando, evitar que os cargos permaneçam vagos. Dessa forma, evita-se que haja muitos distintos de permanência para cada ministro. A depender da idade do ingresso, vamos pegar o exemplo, e aqui, pelo amor de Deus, eu estou pegando só como exemplo o nome do ministro Toffoli. Ainda vai ficar mais 40 e poucos anos no Supremo. Vai ser presidente 2, 3 vezes, não sei quantas vezes. A gente não é contra, eu não estou falando do indivíduo, eu não estou falando do comportamento do indivíduo em si, eu estou falando de instituições. Nós temos os modelos, e eu cito aqui, senador Paim, senador Irajá. Ademais, a renovação planejada que a gente quer no Supremo Tribunal Federal, além de não ferir a prerrogativa de independência do Poder Judiciário, constitui forma legítima do controle político da Suprema Corte. Quando eu digo controle político, entenda-se controle do povo, da população, porque somos nós os representantes do povo aqui neste Senado. Esse controle político é adotado com sucesso por boa parcela de países europeus e da América Latina, razão pela qual entendemos ser imprescindível para garantir maior legitimidade democrática e investidura de seus membros. Quando a gente tem mania de copiar, por exemplo, essa coisa de assassinato em colégio, de ver em televisão acabar copiando as coisas ruins dos outros estados, dos outros países, mas é bom que a gente copie coisas onde deu certo. Ao fixar mandatos de 8 anos para os ministros, e a gente veda a recondução, essa experiência revela que o modelo atual, inspirado no modelo norte-americano, merece ser aperfeiçoado para instituir mandato fixo e temporário aos membros da Suprema Corte. E aqui é que eu dou exemplo, senador Irajá, do que ocorre em cortes constitucionais europeias, como o Conselho Constitucional da Alemanha, o Conselho Constitucional da França, a Corte Constitucional da Itália, o Tribunal Constitucional de Portugal e o Tribunal Constitucional da Espanha. Nós não estamos inventando nem a pólvora e nem a roda. Estamos simplesmente querendo copiar modelos que são plausíveis, que deram certo. Portanto, a partir de segunda-feira, mais na terça-feira, espero ter conseguido essas 27 assinaturas para que eu possa, senador Ângelo Coronel, apresentar essa PEC, dar uma satisfação à população que quer isso. A população, aliás, quer muito mais do que isso. E eu não concordo quando se baixa o nível, quando se nivela o Supremo Tribunal Federal a uma coisa qualquer. Não, eu tenho o maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal, da sua Constituição, tem que também respeitar este poder aqui. O poder legislativo é o que representa o povo.
Nós vamos ser julgados pelo povo. Se o mandato não foi bom, e o senador Paim sabe do que eu estou falando, por exercer um bom mandato, é sempre renovado o seu mandato, mas que não exerce um bom mandato, o povo caça. E quem é que caça o mandato de ministro do Supremo? Quem é que repreende o ministro do Supremo? Quem é que diz que o ministro do Supremo errou? Porque eles erram. Erram. E erram muito. Então é preciso um controle da população. E esse controle da população em cima do Supremo Tribunal Federal só pode ocorrer e acontecer se nós, representantes do povo, senador Coronel, fizermos o que temos que fazer, que é a nossa parte. Portanto, ao fixar em 8 anos o mandato do ministro do Supremo, ao dizer que o presidente da República tem 30 dias, quando vagar, para mandar o nome para cá, e que nós estamos 120 dias para fazer, estamos dando celeridade e evitando conchavos, acordos e negociações. Presidente, antes de encerrar, eu ouço o senador Ângelo Coronel. Senador Plínio, amazonense, experiente, com atividade parlamentar naquele estado, que vem para essa casa engrandecer mais ainda o Senado da República, essa casa alta assim considerada. Vossa Excelência trouxe um tema muito importante. Eu assinei a sua PEC por achar que tudo na vida tem que ter limites. Se o parlamento tem limites a cada 4 anos, e no caso do Senado a cada 8 anos, e o executivo também tem limites, eu acho que os 3 poderes têm que ter os seus limites, pelo menos parecidos. Eu assinei para que esse assunto viesse à discussão aqui nesta casa, a questão do mandato dos ministros. Quero aqui ressaltar que nenhuma retaliação a nenhum ministro daquela corte, inclusive irei fazer uma emenda à sua PEC, que eles também podem colocar o seu nome à disposição para ser recolocado, se assim o presidente de plantão achar necessário e ver que ele exerceu o seu papel com independência, com altivez, com isenção, e que essa casa possa apreciar a sua recondução novamente, para que com isso a gente dê o direito daqueles que são jovens, que estão desempenhando um bom papel, não ser cerceado em 8 anos o seu mandato. E também, senador Plínio, senador Paulo Paim, senador Irajá, senhoras e senhores senadores, temos que trazer para aqui também uma outra questão muito importante para esse Brasil, que é bem questionado nos estados, que é a questão da PEC da Bengala. Isso. Que também é um assunto, senador Paulo Paim, que deveremos discutir, porque eu acho que essa PEC, ao meu ver, ela foi aprovada no momento, mas eu acho que ela deve ser revista para que a gente possa oxigenar as cortes brasileiras. A partir do momento que a pessoa entra numa corte com 40, 45 anos, praticamente ele vai se perpetuar numa corte, tanto de contas como uma corte eleitoral, como uma corte da justiça em geral. Então, é um assunto que eu quero contar com a sua benevolência, senador Paim, senador Plínio, demais senadores desta casa, para que a gente traga esse assunto à discussão novamente aqui no Senado. Muito obrigado por sua parte, senador Plínio. Senador Ângelo Coronel, incorporado de sua parte, sempre agradece. Eu só queria lhe informar, quando a gente elaborou a PEC, nós pensamos em 6 anos, renovável por mais 6. Consultores técnicos acabaram me convencendo de que a gente estabelecer mais um mandato que viria para o Senado, que poderia ser uma pressão, senador Irajá, que este poder estaria fazendo em cima do Supremo. Ou seja, no último ano daqueles 6, pode ser que o ministro queira, isso argumentado pelos técnicos que eu acabei incorporando, e que queira de certa forma agradar o Senado para poder renovado. Então eu acabei cedendo a esse tipo de argumentos, porque poderia ser que haveria no 5º ano já começava, e eu não quis deixar margem a nada, e não é retaliação, muito menos, o senhor disse muito bem, nenhuma, a gente querer estabelecer um mandato, limitar um mandato e fazer o tempo, senador, já lhe dou a palavra, tem uma segurança jurídica. Essa história de passar 1 ano para nomear de novo, para preencher aquela vaga, causa uma insegurança jurídica muito grande. E ao saber que tem um mandato limitado, certamente o ministro vai saber exercitar o seu papel como vem exercitando, só com limitação. Eu ouço com prazer o nosso companheiro, senador Irajá. Bom, senador Plínio, eu queria registrar também aqui
os parabéns pela iniciativa, pela coragem, né, pelo enfrentamento de um tema extremamente sensível, que a gente sabe, mas Vossa Excelência teve a iniciativa de fazê-lo. Meus parabéns por isso. Quero me somar às palavras do senador Ângelo Coronel. Aqui não se trata de perseguir absolutamente ninguém, apenas estabelecer limites, né? Tudo tem limite. Não é possível nenhum cargo, seja do executivo, seja do legislativo, e nesse caso do judiciário, que seja cargos vitalícios, né? Ou seja, a pessoa entra, não tem prazo para sair e fica por isso mesmo. Então, eu acho que o tema que Vossa Excelência está promovendo no debate dessa PEC, ele é muito interessante. Se é 8 anos, se é 6, se é 10, enfim, deve se estabelecer um critério, né? E eu acho que Vossa Excelência está dando a oportunidade a todos os senadores de fazer esse debate para que se estabeleça esses critérios. Então, eu queria aqui registrar os cumprimentos pela iniciativa, conte também com o meu apoiamento. Eu tenho certeza que a maioria dessa casa também participará ativamente do debate, permitindo que esse debate aconteça, porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos assinando aqui uma PEC que vai possibilitar que essa discussão inicie, né? Agora, o desfecho nós não sabemos qual será. Se será aprovado, se não será, se o prazo que Vossa Excelência sugere dos 8 anos será acolhido também, ou se será modificado. Então, mas eu acho que é muito salutar a iniciativa e pode contar também com todo o meu apoio. Obrigado, senador Irajá. Incorporado de sua parte, eu já encerro, presidente Paim. Tranquilo. Eu vou encerrar. Claro, a gente está trazendo, senador Irajá, o tema para discussão. Eu acho que neste momento, principalmente neste exato momento, o parlamento não pode se furtar a discutir algo ou tudo aquilo que diga respeito ao Supremo Tribunal Federal. E acredite, assim como os senhores têm os contatos nos estados, eu tenho o meu e estou aqui transmitindo, trazendo para esta casa um anseio. E sei que este anseio é de a grande maioria da população brasileira. Porque nós, seres humanos comuns, nós seres humanos normais, comum do dia a dia, e nós somos assim os políticos, quem nos enxerga distante está redondamente enganado. Senado, senador é missão, é uma função, é um cargo que a gente vem executar em nome do nosso Estado, pela República. Nós sabemos que a gente tem que dizer aos outros, e o senador pode dizer isso da sua posição: ei, ninguém é melhor do que ninguém. Momentaneamente você exerce um cargo que te permite fazer coisas além do que o cidadão comum poderia fazer. Mas esse sentimento, acreditem, grande parte dos ministros supremos não tem, exatamente por não ter prazo para largar aquilo. Eu não estou aqui a acusar, eu não estou aqui a retaliar, eu não estou aqui estou dizendo só o seguinte, que o Brasil, através destes parlamentares aqui, desses senadores, está tratando de um tema que gostaria de tratar. Aí se vai ser 8 anos, se vai ser nada, se continua como está, a maioria do Senado é que vai dizer. Mas nós vamos assumir a nossa responsabilidade e fazer o nosso papel. Pois não, senador? E uma observação que eu acho que pode ser relevante. Todos nós sabemos que, né, no direito adquirido, a lei não pode retroagir para prejudicar. Não, é para nós. Então, exatamente, bom reforçar isso, tá, né? A todo momento que qualquer mudança, se ocorrer, seriam apenas para o futuro, né? Para os novos. Nas ou seja, próximas isso fica muito claro, exatamente o que o senhor colocou de forma muito precisa, de que não há objetivo de atingir A, B ou C, não. Porque eles vão poder ficar até o período, né, até a idade que a lei hoje permite. Então, os novos, os futuros, sim, estariam sujeitos a essa possível mudança proposta por Vossa Excelência. Então, eu acho que era sempre salutar Vossa Excelência enfatizar isso, o direito adquirido. Essa sua observação é pertinente, que de repente pode ser que alguém tenha entendido quando eu citei o ministro Toffoli. Eu citei o ministro Toffoli só para falar em idade. Todos os ministros que aí estão só vão sair ao completar 75 anos, ou se quiser se aposentar, como fez o ministro Joaquim. Para que não paire nenhuma dúvida. Não há retaliação, já não diz respeito aos ministros que aí estão, diz respeito aos ministros que virão. Eu acho que ao fazer isso, esta casa estará de bem com a população.
E a gente está aqui, né, senador Paim, representando esta população que clama, que pede, que quer isso de nós. Saiba, portanto, o Brasil, que este Senado vai fazer a sua parte. Obrigado, senador. Senador Plínio Valério, antes de Vossa Excelência concluir, permita, senador Irajá, senador Ângelo Coronel, eu quero fazer um esclarecimento para o Brasil que está assistindo esse debate, que muitos confundem, e isso eu tomo a liberdade de falar em cima da sua PEC. Pode falar, irmão. Quando a gente assina uma PEC, o desarquivamento, por exemplo, de projetos, todo mundo assinou, todos que eu pedi aqui. Isso. Não significa que concordo na íntegra com aquela PEC ou mesmo com os projetos. Dou outro exemplo. Eu sou um dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Todos os senadores que eu procurei assinaram. Podemos ter posição até divergente em alguns pontos da Previdência, mas ninguém é contra que se discuta a Previdência Social. Eu faço isso porque já aconteceu de a gente assinar esse ou aquela proposta, eu assino, no sentido de suscitar o debate. A própria questão do aborto, que todo mundo sabe qual é a minha posição, quando aqui foi pedido o desarquivamento, eu não votei contra. Não votei contra. Então, permitir o debate, como Vossa Excelência está expressando muito bem, o senador Irajá expressou muito bem, Ângelo Coronel muito bem, é debater o tema. Não tem nada a ver com decisão de ontem, ou de ontem, ou depois da manhã. O senador Irajá foi muito feliz, que ainda demonstrou isso, fez esclarecimento, que muita gente está assistindo nesse momento a TV Senado. E a Rádio Senado, a Agência Senado, enfim, de uma forma ou de outra está nos escutando, nos vendo e até mesmo pela agência, por escrito, lendo. De que qualquer PEC ou mesmo projeto de lei é daqui para frente. É o princípio do direito adquirido. Então, que ninguém fique preocupado. Eu confesso que a preocupação que eu tenho é quando é CPI. Porque quando você monta uma CPI, é muito mais profundo do que apoiar uma PEC ou um projeto, né? Só quis fazer esse esclarecimento. Isso, mas é pertinente. Para que fique claro, a nossa intenção é debater todos os temas. CPI eu tenho muito cuidado. Eu não participo de nenhuma CPI. Não me convide porque eu não participo. Tem uns que gostam. É o meu estilo de vida. No longo desses 30 anos aqui, eu não participei de nenhuma CPI. Só vi alguém indicou meu nome lá, mas pode ver que lá eu não fui. Agora, medida provisória, discutir PEC, discutir projeto, comissões especiais, sou parceiro em todas. Cumprimento a Vossa Excelência. O que o senador Irajá fez e o senhor, senador Paim, para que a gente esclareça bem, para que não perdure. Eu costumo até dizer, quando o assessor do senador chega para eu assinar para desarquivar ou alguma coisa, eu já digo, nem precisa falar, eu sou a favor de desarquivar tudo, no mérito, né? Discutimos. Tem inclusive, projetos que vêm, petições para desarquivar, que eu digo, eu sou contra, mas eu vou dizer que sou contra no mérito. E sou a favor de que isso prossiga e venha para a discussão. Então, esse esclarecimento é pertinente, completa o meu discurso, senador Irajá, completa o meu discurso, senador, para que não paire nenhuma dúvida. Eu só estou aqui como representante da população, de parte dela, fazendo essa parte, trazer esse tema para discussão. Se nada conseguir, se essa PEC não for aprovada, pelo menos um dos objetivos que seria esse, de mostrar e de falar à população brasileira que o sentimento que esta casa tem não é de se apequenar diante do Supremo. Esse Senado é do mesmo tamanho do Supremo como é do Executivo. Nós temos essa consciência e o povo brasileiro vai saber disso através dessa PEC. Obrigado, senhor. Muito bem. Senador Plínio Valério, senador Ângelo Coronel, senador Irajá. E assim nós terminamos a sessão do dia de hoje. Foi um debate amplo, positivo. Parabéns a todos que usaram a tribuna, participaram do debate. E ao encerrar eu só digo que Deus ilumine o povo brasileiro, que Deus ilumine a humanidade, que prevaleça a política do amor, ódio não, violência não. Abraço a todos. Encerrada a sessão. Valeu, amigo. Tem pasta aqui do Exalc ainda. Eu tenho que...